Hoje os jornais trazem que depois da declaração de ontem do Michel Temer sobre a reforma da Previdência, os mercados reagiram. O dólar subiu, a bolsa caiu, e eles voltaram novamente no dia de hoje a falar de reforma da Previdência. Às 18 horas, o relator Arthur Maia vai dar uma entrevista coletiva falando dos pontos do que eles chamam de uma micro-reforma da Previdência. Só que essa micro-reforma não tem nada de micro. Primeiro, vai na idade mínima de 65 anos. Eu pergunto a você que está nos assistindo, qual a moral de Michel Temer, que se aposentou com 55 anos, para querer estabelecer a idade mínima? De um governo que tem Padilha, que se aposentou com 53. Tinha Gedel, que agora está preso, que tinha se aposentado com 51 anos. Qual a moral desse governo, que tem um ministro da Fazenda, que quando era presidente do Conselho de Administração da JBS, não pagava a Previdência? Sabe qual é a empresa que mais deve à Previdência Social? JBS, 2 bilhões e 400. Aí eles querem mexer em benefício de prestação continuada, que é paga para quem recebe, para idoso acima de 65 anos e para pessoa com deficiência. Por isso é fundamental a mobilização do próximo dia 10. Vai haver passeatas em todo o Brasil contra a reforma da Previdência, mas contra o escândalo também que foi essa reforma trabalhista. Eu, sinceramente, acho que a palavra do momento para definir o que a gente está vivendo é escravidão. Eu quero trazer aqui alguns exemplos. A proposta do deputado do PSDB, Nilson Leitão, que fala sobre direitos trabalhistas na área rural, ele fala o seguinte, que a pessoa pode receber salário no pagamento de moradia e alimentação. Isso é a volta da servidão. A mudança por parte do governo do decreto do conceito de trabalho escravo. Mas mais, hoje a entrevista desse ministro da Saúde, Ricardo Barros, ele quando fala do plano de saúde popular, está claramente aqui dizendo, é um cidadão de primeira classe e um cidadão de segunda classe, porque eles estão destruindo o SUS. Então quer um plano de saúde de primeira e um de segunda. Para o povo, só alguns poucos serviços. E a gente viu ontem um ministro, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra, falando de dano moral, né? Que é diferente quem recebe um salário mínimo e quem recebe 50 mil reais. Eu expliquei ontem aqui, no dano moral, se você perde uma mão no trabalho, é dano moral. Então, para ele, tem um cidadão de primeira classe e um cidadão de segunda classe. Agora, esse ministro, como ficou claro ontem na coluna de Bernardo Melo Franco, recebeu 85 mil reais de salários, só em dezembro, com acúmulos, com gratificações. São esses que defendem essa reforma trabalhista contra os trabalhadores, contra os mais pobres. Olha, senhores, sobre privilégios, eu acabo de receber do Sindicato de Justiça, aqui, falando sobre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Pasmem os senhores, tem restaurante à disposição dos desembargadores em cada andar do Tribunal de Justiça. Tem uma academia exclusiva, com professores pagos, para serem personal trainers de desembargadores. Então, os privilégios estão mantidos. E aqui embaixo, esse ataque contra o povo trabalhador. Eu falei no dia de ontem, nós vamos ter trabalho intermitente. Falei no dia de ontem sobre um jornal do Espírito Santo que contratava a pessoa para trabalhar a hora por R$ 4,45. O contrato era 5 horas no sábado e 5 horas no domingo. Sabe o que isso daria? R$ 170 reais de salário no mês. E eu, quando olho para esse Senado aqui, digo o seguinte, foi uma vergonha o que esse Senado fez. Esse Senado é uma vergonha. Agiu com uma casa patronal contra o povo trabalhadores. Vocês defendem um salário de R$ 170 reais. Isso os senhores aqui gastam no almoço, com o vinho que tomam, R$ 170 reais. Então, eu peço...
Então, o que vai acontecer? Essa reforma que vai entrar em vigência no próximo dia 11 é um escândalo. Volto a dizer, eu quando disse que tem vergonha desse Senado, porque os senhores sabiam. Não foi só o Ives Gandra que falava do dano moral. Os senhores votaram isso aqui de forma consciente. É um trabalhador de primeira classe e um trabalhador de segunda classe. Agora aqui, ninguém mexe nos privilégios. Eu sou autor de um projeto para limitar as férias de 2 meses que a gente tem para 1 mês. Não é votado. Não é votado. A senadora Gleisi apresentou um projeto que eu tive a honra de ser relator. A gente conseguiu aprovar, que acabava o 14º e 15º salário de parlamentares. Porque até 2 anos atrás, você tinha aqui 14º e 15º salário de parlamentares também. Ah, bom, aqui, que eu nunca recebi, não. Os senhores, Medeiros, o senhor aprovou meia hora de almoço para o trabalhador. Agora, o senhor, quando vai nos restaurantes aqui... 14º? Eu nunca recebi 14º aqui, não. Recebia. Epa, nunca recebi. Recebia 14º e 15º. Então, Foi um projeto da senadora Gleisi Hoffmann. Então foi para sua conta, porque para o meu, não. Ah, é que o senhor é suplente, assumiu depois. Foi isso. Então, o senhor não pegou nesse período então que estava aí. Então se recompõe aí. Agora, o senhor votou aqui para almoço de 30 minutos. Eu sei como é que é almoço de senador. Demora 1 hora, demora 2 horas, tem vinho, salário... Eu peço que o senhor... Se pudesse restabelecer meu tempo, só para concluir, senadora Rosa. Ele ficou, o senador Medeiros, que apoiou todo esse golpe, é que dói escutar isso. Os senhores votaram na volta da escravidão no Brasil. Trabalhadores vão receber menos que um salário mínimo. Isso é um fato. E eu encerro... E eu encerro, senadora Rose Freitas, chamando todos os brasileiros a irem para as ruas nessa próxima sexta-feira. É um protesto contra essa reforma trabalhista, que vai dar muito o que falar, porque tem muito juiz do trabalho que está dizendo que vários desses pontos foram pontos inconstitucionais, que não vão ser aplicados, mas é também para evitar a votação dessa reforma da Previdência criminosa. Criminosa. A eleição está chegando. Na minha avaliação, um parlamentar, um senador ou deputado que votar a favor dessa reforma da Previdência está assinando o seu atestado de óbito, porque o povo brasileiro, com certeza, não vai renovar mandatos parlamentares que votarem nessa reforma da Previdência.